Bom dia, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro projeto das visitas orientadas remotas e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o ensino jurídico e a atividade acadêmica com o professor Marcos Zerá, que já entrou aqui na nossa live. Eu vou fazer o convite para ele. Ele já aqui o ingresso na nossa reunião. Vamos só esperar a conexão abrir a janela. Bom dia, professor Marcos. Bom dia, Patrícia. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Está me ouvindo bem? Tudo Sim, tranquilo? sim, sim, sim. O som tá ótimo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a atenção em aceitar esse nosso convite. Nós estamos fazendo uma série de reuniões aqui com vários representantes de diversas instituições e carreiras jurídicas para poder não só esclarecer aos alunos a respeito do próprio funcionamento do órgão, muitas vezes da própria experiência pessoal para o ingresso no concurso público, para aquelas carreiras que exigem o certame público, e também entender um pouquinho das funções. Mas eu achei interessante também a gente trazer um pouquinho do universo acadêmico para que os alunos, aqueles que tenham a pretensão ou que pensam na possibilidade de vir a exercer a profissão de professores no ensino jurídico, eles possam compreender um pouquinho como funciona essa dinâmica, o que é necessário, o que hoje se exige do profissional enquanto acadêmico e pesquisador, para que eles possam ter um norte, orientar, inclusive também não só os alunos concluintes, que a atividade era inicialmente voltada a eles, mas a faculdade como um todo, visando propagar cada vez mais o conhecimento. E aí, já que a gente não pode ter os nossos encontros presenciais, fazer isso através do trabalho remoto. Então, gostaria de agradecer mais uma vez pelo Isso. senhor ter aceitado o nosso convite, estar conosco hoje, e vou passar um pouco a palavra para poder o senhor fazer as considerações iniciais, mas antes vou fazer um brevíssimo resumo do seu currículo, que é extenso demais, senão eu perderia todo o tempo aqui da live falando. E só para apresentar aos nossos espectadores, quem não conhece, o professor Marcos Zerá, ele é advogado, ele é doutor em Direito pela UFPE, ele é professor de Direito Civil nos cursos do mestrado e da graduação da UFAL e também do Centro Universitário de Maceió. Ele é vice-presidente do IBD Civil, que é o Instituto Brasileiro de Direito Civil, e membro da Comissão Especial de Direito Civil do Conselho Federal da OAB. E é professor há 19 anos já, então tem muita bagagem para nos explicar aqui esse universo da academia. Então, seja muito bem-vindo, professor Marcos. Eu passo a palavra só para você fazer as suas considerações iniciais e depois eu vou começar a fazer algumas perguntas para a gente poder esclarecer os nossos alunos acerca do tema proposto. Ótimo. Primeiro, Patrícia, obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança. Eu acho que a gente tem que continuar com iniciativas como essa. Acho que a docência passou a ser uma profissão, uma carreira jurídica, uma profissão, uma oportunidade de trabalho como outra qualquer. E a gente precisa levar isso em consideração. A gente não forma no curso de Direito advogados, a gente não forma juízes, a gente não forma promotores, a gente forma bacharel em ciências jurídicas. E hoje a grande vantagem do curso de Direito é justamente o leque de oportunidades e opções que a gente constrói a partir da graduação. Então, o SESMAC aí do Agreste está de parabéns por essa série de conversas que vai ajudar a quem ainda está pensando no que é que vai fazer, ou aquelas pessoas que entraram na faculdade com a ideia fixa, com um sonho, e durante a faculdade se perceberam que talvez fosse mais próximo da realidade delas ou dos interesses, outra atividade que elas nem cogitaram ainda. Isso é bastante comum de acontecer. Eu queria saudar quem está assistindo a gente. Estou vendo aqui algumas pessoas que fazia tempo, né, Ludmila, que a gente não se encontrava, não se via. É muito bom ter essa oportunidade de estar mais próximo de vocês. E a condução é sua. O que é que você quer saber? Bom, eu vou aproveitar e também dar as boas-vindas aos nossos alunos, nossos espectadores, registrar a presença de dois professores da nossa instituição, da Faculdade do Sertão, e também componentes do Núcleo de Prática Jurídica, o professor Ronald Pinheiro e a professora Lenira Pompe. E eu queria começar perguntando já a partir do gancho que o senhor deu
perguntando se o interesse pela docência ele surgiu na sua vida desde os bancos da universidade, ou isso foi acontecendo naturalmente, na verdade a profissão acabou lhe encontrando e não fazia inicialmente parte dos seus planos? Você, quando me apresentou, falou dos quase 20 anos de docência, mas são quase 20 anos de docência no direito. Antes disso, eu fui professor de música, antes disso, eu fui professor de inglês. Eu dou aula desde os meus 14 anos. Então, antes de eu escolher qual era a carreira, qual era o curso superior que eu ia fazer, eu já era professor há pelo menos 3 anos, tá? Então, eu sempre gostei disso. Sempre achei que a melhor maneira de eu aprender é ajudando os outros. Cada vez que eu entro na sala, cada vez que eu penso num jeito de explicar um assunto, e não importa se eu já expliquei aquilo 10 vezes ou se eu expliquei aquilo pela primeira vez, eu vou aprender também, tá? Então, você recebe mais às vezes do que você entrega na sala. E quando a gente tem isso muito claro, acaba sendo uma alternativa natural. Tem colegas que se definem como magistrados que também são professores ou advogados que também são professores. Hoje eu dedico o meu tempo quase meio a meio entre docência e advocacia. Só que quando a gente está na advocacia, a gente depende do magistrado, depende do promotor, depende do colega advogado. Mas quando a gente está na docência, você acaba tendo uma autonomia para você definir o conteúdo, uma autonomia para os seus projetos. Isso é que me encanta na profissão. Claro que você não vai ter essa autonomia quando começar a carreira. Você precisa completar primeiro a sua formação, você precisa chegar ao doutorado. Mas quando você consegue cumprir todas as etapas da formação acadêmica, você passa a ter uma liberdade de decidir o que você pesquisar, quando você quer pesquisar, que tipo de faculdade, que tipo de instituição você quer dar aula, em que nível de graduação você quer dar aula. E isso é muito prazeroso hoje para mim, para lidar com essas várias possibilidades que a docência entrega para a gente. Bom, então, eu até nem sabia dessa sua experiência pregressa na música e na língua estrangeira, mas conta um pouquinho a respeito do início da docência no ensino jurídico. Tá. Quando foi que o senhor entrou, decidiu tentar a docência específica na carreira, na universidade, no ensino jurídico, e como foi essa porta de entrada? Como se deu esse ingresso? Acho que o mais importante é a gente aproveitar as oportunidades que o curso lhe dá. No meu caso, o que aconteceu? No segundo período da faculdade, apareceu o primeiro edital de monitoria. Eu comecei sendo monitor do professor Tasso Yuri, na UFAL. Depois eu fui monitor do professor Paulo Lobo, professor Marcos Melo durante o curso. E eu não parei mais. Tá? Então, basicamente, a partir com 8 meses de faculdade de Direito, eu já estava em atividades de monitoria. E o que é que a monitoria lhe permite? Que você experimente a experiência da docência. De você ajudar alguém que está em dificuldade, de você preparar uma atividade, de você ajudar na correção de uma atividade, de você organizar um evento, tá? E como para mim isso sempre foi rotina, mesmo antes de entrar na faculdade, eu fui me envolvendo cada vez mais com isso. Se a gente começa com as editais de monitoria, na sequência vem também os editais de iniciação científica. E aí você começa a entender que no ambiente universitário você tem um tripé de ensino, pesquisa e extensão. A monitoria te abre a porta de entrada para o ensino. Os projetos de PIBIC, de PSIC, te abre a porta para a atividade de pesquisa. E hoje é cada vez mais comum que a gente, durante as aulas, os nossos professores nos envolvam em atividades de extensão. Então, de repente, Patrícia, eu estou no terceiro período do curso de Direito da UFAL, eu entrei no curso em 96, 97, e aí quando eu estou nesse período, eu estou envolvido no centro acadêmico, eu estou envolvido no projeto de extensão no presídio, eu estou envolvido na defensoria pública, eu estou na monitoria, eu estou também na iniciação científica. E, de repente, eu passava praticamente o dia inteiro envolvido com atividades da universidade. Tem gente que só vai para a universidade para assistir a aula, tem gente que comemora no dia que não tem aula, né? E volta para casa correndo e prefere passar a tarde no sofá. Eu preferia passar a minha tarde me ocupando. Eu posso lhe dizer que talvez eu tenha aprendido mais no que por muitos momentos eu precisava, para resolver os problemas do estágio, para resolver os problemas da iniciação científica, pesquisando assuntos para além do que o assunto que eu via na sala de aula.
E uma coisa para os colegas que estão ouvindo a gente pensarem é o seguinte: a gente nas faculdades tem um currículo mínimo, não é um currículo máximo. O que o professor vai tentar lhe explicar durante a carga horária dele é um indispensável para você não passar vergonha em relação àquele assunto. Mas o assunto é muito maior do que aquele. E aí, se você vai se contentar com o mínimo, ou se você vai querer buscar algo mais, depende única e exclusivamente de você. Então, você pode fazer um curso de Direito em 5 anos, ou pode fazer um curso de 10 anos, você pode estudar 1 hora por dia, ou você pode estudar 5 horas por dia. E quando a gente vai para um mundo competitivo como a gente está, eu fico perguntando se você, se tiver um problema jurídico, se você quer pesquisar ou quer contratar alguém que se preocupou com o mínimo, ou se você vai buscar alguém que foi buscar alguma coisa além disso, alguém que foi buscar um diferencial, alguém que foi tentar agregar mais algum conhecimento na vida. Tá? Eu acho que isso faz muita diferença. Hoje, mais do que a universidade, claro que o lugar que você estuda é importante, as condições de estudo são importantes, os professores são importantes, mas eu acho que fundamental, antes de você colocar o pé na faculdade, é a sua atitude. Como é que você vai se comportar diante disso? É muito importante isso, porque eu acho que muitas vezes os alunos, eles cobram demais, assim, que o professor esgote um conteúdo, quando muitas vezes até a própria ementa e o próprio tempo de duração da disciplina, ele não dá para você aprofundar demasiadamente, como até o professor gostaria de fazer, por causa de toda a carga horária da disciplina, e esquece da própria responsabilidade que o aluno tem de buscar o conhecimento também. Então, eu acredito que grande parte da responsabilidade pelo curso é do próprio aluno também, nesse sentido dele de ser curioso, de querer ter um diferencial, de saber além do que aquilo que o professor está lhe passando. Inclusive, a grande satisfação do professor é quando o aluno lhe instiga. E você percebe no aluno que ele buscou aquele conhecimento, que ele está interessado em saber mais do mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Bom, mas vamos lá. Hoje em dia, se uma pessoa ela quiser ingressar na área acadêmica, digamos assim, qual seriam os pressupostos básicos que o profissional deveria buscar? Então, o que ele deveria fazer para ter melhores chances de ingressar na carreira acadêmica? Vamos imaginar o seguinte: se eu volto no tempo para a minha época de graduação, e a gente recentemente, por coincidência, acho que na segunda-feira, num evento em homenagem ao professor Paulo Lobo, ele até mencionou isso, o que é que eu vi ainda nos meus professores, sobretudo os professores um pouco mais velhos e experientes? A docência para eles era um bico, a docência para eles era uma segunda profissão. A docência era se desse tempo. Então, as pessoas basicamente entravam na sala no improviso. É que eu digo no improviso. Não preparavam material, não preparavam a aula, não tinham um plano de ensino, porque a gente ainda estava amadurecendo esses conceitos. A docência mudou muito nos últimos 20 anos. Hoje a gente não tem mais espaço para um professor que vai querer atuar como amador. Um professor que não se prepara, porque os alunos vão cobrar, porque o seu coordenador vai cobrar, e ele não vai ter fôlego para enfrentar as exigências acadêmicas. Hoje, se você quer levar a sério a carreira, você vai precisar fazer pós-graduação stricto sensu. E quando você entra num programa de pós-graduação stricto sensu, não é simplesmente concluir um mestrado e um doutorado. É você manter um nível de pesquisa com critérios quantitativos e qualitativos que são exigidos todos os anos para você. É como se você não parasse de estudar nunca, como se você não parasse de produzir nunca. Então, se você acha que vai terminar a faculdade, vai fazer um curso e vai se acomodar e vai repetir aquela disciplina para o resto da vida, não dá mais para fazer isso. É só a gente parar para ver que de março para cá, a gente tem mais de 50 novas medidas provisórias. Na minha área específica, a gente tem pelo menos 3 leis com grandes alterações. Uma lei específica entrou em vigor na sexta-feira, tá? Enquanto muita gente está maratonando série, a gente está maratonando texto de MP, a gente está maratonando artigos para poder se preparar e continuar atualizado. Hoje, formalmente, para você exercer a docência, você não vai conseguir fazer isso apenas com bacharelado. As faculdades vão exigir que você tenha, no mínimo, uma especialização e que, no conteúdo da sua especialização, você pague uma disciplina de metodologia e uma disciplina de didática do ensino superior, tá? Eu ainda acho isso pouco, Patrícia, porque o nível de exigência hoje, com as ferramentas de ensino, as ferramentas de metodologias ativas, exigem mais do que apenas uma disciplina.
O que as faculdades estão fazendo com quem já era professor, mas era um professor de um mundo totalmente analógico e agora está no mundo digital, é estabelecendo programas de formação continuada. E, basicamente, quando os alunos vão para casa de férias, a gente continua estudando e se preparando para o próximo semestre. O engraçado são aquelas frases que você ouve assim, mas você é só professor, você não trabalha, tá? Ou então, professor, você tem 40 horas e você só está aqui na sala na faculdade 10 horas, o que é que você faz com o resto do tempo? Você participa de reunião, você planeja, você se prepara, você estuda, você corrige atividades, você orienta, você atende os alunos, tá? E o que é que acontece? Você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos e você pergunta o que é que a pessoa faz, ele se dedica 100% ao ensino. Por quê? Porque a atividade dele de sala de aula é a ponta do iceberg para uma série de coisas que você faz antes, se você levar a sério a profissão. Se você quiser ter longevidade na profissão. Mas se você quiser achar que vai entrar na sala e vai contar uma historinha do que você fez na semana passada, ou contar algum caso da sua vida para os alunos, talvez você consiga se manter como professor alguns semestres, mas não mais do que isso, tá certo? Então, primeiro, formação formal, que é que eu digo? É terminar o curso de Direito, terminar uma especialização. Depois, uma formação continuada, sobretudo envolvendo metodologias e tecnologias, tá certo? Terceiro, foco. Porque a gente tem visto muitos professores de início de carreira que são quase professores vademecum, cidadão da aula de penal, de civil, de administrativo, de tributário, e no final das contas ele não consegue se aprofundar em nada por conta da exigência de sobrevivência no início da profissão. Na medida do possível, tentar agregar pesquisa, tentar agregar extensão para você começar a focar numa área e conseguir se especializar naquilo. Aí você começa a ser reconhecido naquele tipo de atividade, certo? Então, esse é o ponto de partida. Agora, veja, se a gente for analisar com um universo de 1.700 faculdades de Direito, a gente pode se dedicar o dia inteiro, 20 horas de manhã, 20 horas da tarde, 20 horas da noite, a você trabalhar na docência. Mas aí, qual é o problema? E o que é que acho que os professores brasileiros se destacam, sobretudo em relação aos professores espanhóis e os professores portugueses? É porque a grande maioria acaba tendo uma segunda profissão, quer seja como defensor, como promotor, como juiz, como advogado, e isso agrega uma experiência profissional na sua atividade de ensino que muitas vezes eu não vejo na Europa, tá certo? Então, a gente pode ter, o segredo aqui é buscar o equilíbrio, é você levar a sério o que você está fazendo, não dar um passo maior do que as pernas e, na medida do possível, tentar congregar prática e teoria naquela atividade que você está seguindo. E como é que eu começo a dar aula? Você começa a dar aula antes de se formar, se lhe interessar na monitoria. Depois você vai procurar a possibilidade, na especialização, de você fazer um estágio. E aí você pode, na sequência, ficar atento aos editais das faculdades, que, em geral, no final de cada semestre, se começa a preparar o próximo e você vai submeter uma prova, tá? Ou uma prova de concurso público de prova e títulos nas universidades públicas, ou então uma seleção que consiste, basicamente, numa aula que você vai ministrar para uma banca e você vai receber uma nota pelo seu desempenho. Esse é o ponto de partida para a grande maioria dos nossos colegas. Eu comecei assim também. Eu me formei em maio de 2001. Em setembro de 2001 eu tive uma chance no SESMAC em Maceió e não parei mais, tá certo? Então, é daí que eu conto os meus 19 anos de docência. A partir, pra vocês terem uma ideia, entre a minha formatura e eu entrar na sala de aula pela primeira vez, foi um jogo de 3 meses. E eu já estava ministrando aula. E aí tem um desafio para quem vai começar. Você vai ter uma idade muito próxima dos seus alunos. E você tem que entender que você pode ser amigo de todo mundo, mas que dentro da sala você está trabalhando. E dentro da sala você vai ser cobrado e você vai cobrar. E muitas pessoas se perdem nisso no começo do curso, tá? Ser professor não é agradar todo mundo. Ser professor é facilitar o conhecimento, é facilitar a compreensão. Se der para ajudar, se der para agradar, ótimo. Mas essa não pode ser a finalidade do curso. Tá certo? Em vários momentos a gente vai apontar deficiências, a gente vai exigir um pouquinho mais de atenção em alguns aspectos, e isso hoje incomoda muita gente. Tá? Então a profissão lhe devolve muita coisa boa, mas ela também vai lhe exigir com a seriedade e um comprometimento que tem que ser essencial para a gente não banalizar a profissão. Bom, aproveitando o gancho da sua fala, eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho essa diferença entre uma pós-graduação lato sensu, um mestrado e um doutorado. Qual é a diferença? Por que o mestrado
seria um diferencial em relação à pós-graduação. E eu necessariamente, para ser professor, eu precisaria passar pela pós, eu poderia ir direto para o mestrado. Como é que funciona essa dinâmica da especialização? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: você termina o segundo grau, vai fazer o curso superior, tá? E você recebe um grau de bacharel. Se você quiser subir no degrau da escada, você precisa ir para os cursos stricto sensu. Você tem grau de mestre e você tem grau de doutor. É como se fosse uma promoção na sua carreira, tá? E eu estou pensando nisso no ponto de vista acadêmico. Mas veja, não tem nada depois do doutorado. É muito comum eu ver os amigos colocando assim, pós-doutor pela faculdade X, Y e Z. O que acontece é que, quando você está na graduação e no mestrado, você tem uma pessoa para lhe orientar. E a pessoa indica o caminho que você tem que seguir. Quando você vai para o doutorado, é o seu primeiro desafio de ganhar autonomia, de passar a decidir por conta própria. Você cria uma tese que, sempre que possível, trata de algo inédito que ninguém conversou, e você prova à banca que você conseguiu, com o seu esforço, escolher um assunto que ninguém tinha parado para pensar ainda, desenvolver esse assunto e defender perante uma banca. Quando você se torna doutor, você, na verdade, alcança autonomia. E a partir daí você está em condições de orientar outras pessoas e ajudá-las a conquistar a mesma autonomia que você. E autonomia para decidir o seu conteúdo, autonomia para decidir o que você vai pesquisar e etc. Tá? O que é que acontece na especialização? Os cursos de graduação são cursos que exigem um currículo mínimo, que todo mundo deve saber. Mas se você depois se interessa por uma área e você quiser estudar um pouco mais aquela área, aí você vai para a especialização. Tanto que você tem que perceber uma coisa curiosa. Qualquer instituição de ensino superior, devidamente registrada no MEC, pode oferecer curso de especialização. Não precisa nem que a instituição tenha curso de direito. Tá? Mas para você estabelecer mestrado e doutorado, você tem que apresentar um projeto a outro órgão que se chama CAPES. E esse projeto, na verdade, é como se fosse os elementos de fundação de um novo curso. O curso de graduação e o curso de mestrado, tá? São dois cursos autônomos e independentes. Como você faz vestibular para entrar na graduação, você faz uma seleção para entrar no mestrado, porque assim como você teve o grau de bacharel quando terminou a graduação, você vai ter o grau de mestre, tá? Já o doutorado, cada país tem um tratamento diferente. Tem países que permitem que você pule da graduação para o doutorado direto. No Brasil, você precisa passar pelo mestrado. E você me pergunta, eu posso sair da graduação e entrar direto no mestrado? Pode. Não há exigência de você fazer especialização lato sensu. O que é que acaba acontecendo? Às vezes a gente não tem maturidade quando termina a graduação para entrar no mestrado, e a especialização te dá um pouco disso. Deixa você aprofundar mais os conteúdos, deixa você ter acesso a uma bibliografia que você normalmente não usa na graduação. A gente na graduação trabalha manual. Manual significa o essencial daquele assunto. E, em geral, o professor no manual, ele escreve sobre temas que não são controvertidos. Ele tenta colocar ali o ponto de vista majoritário dos assuntos e ele dá uma simplificada no tema. Quando você vai para a especialização e você vai subindo em relação ao doutorado, você começa a ter acesso a temas que ainda não são pacificados, experiências estrangeiras, discussões sobre assuntos que são lacuna no sistema jurídico brasileiro. Você costuma entender que o seu professor simplificou e apresentou um ponto de vista, mas na verdade existem 3 ou 4 sobre aquele assunto. Então, imagina que você vai numa estradinha e a estradinha vai abrindo à medida que você vai avançando nela, porque você descobre que não tem um único caminho. O professor na graduação é como se fosse o seu GPS, ele lhe diz o que você tem que fazer. À medida que você vai subindo, tá? Existem várias rotas e você decide o que é que você vai escolher de rota específica, tá? E aí, a grande dificuldade é que para cada país você tem caminhos que têm exigências diferentes. Por exemplo, no Brasil, uma especialização tem que ter uma carga horária de pelo menos 360 horas, tá? E horas no relógio. A gente tem países, por exemplo, na Escócia, que um curso de 60 horas equivale a uma pós-graduação. 60 horas para a gente aqui é um módulo no mestrado. Tá? Então, tem lugares que você é obrigado a pagar uma disciplina para o doutorado. Na maioria dos lugares, você apresenta um projeto, você vai ter um professor supervisor, a biblioteca fica ali naquela porta e fica à vontade. Se você vai demorar 1 ano, vai demorar 10 anos para terminar a sua pesquisa, é com você. Você vai organizar o seu cronograma. Quando você achar que está pronto, você submete o trabalho e vai ser avaliado por uma banca, tá certo? Então, as pessoas às vezes estranham isso, porque você tem no universo acadêmico um senso de autorresponsabilidade.
E você que vai acabar escolhendo os seus caminhos com a ajuda daqueles. Qual é a diferença do professor de mestrado, doutorado, professor de graduação? Uma palavra tempo. Ele leu mais do que você leu nesse momento, ele teve a oportunidade de participar mais de eventos do que você, e ele vai ajudar a experiência dele para que você também possa trilhar esse caminho. Bom, eu vou aproveitar aqui a pergunta de um espectador. Ele disse assim: o que acham dos programas que oferecem doutorado direto? São cada vez mais raros. Aí, aproveitando não só o que acha, mas esse tipo de programa, ele é aceito no nosso... Porque, assim... Aqui no Brasil, não. Exatamente. Esse é o problema. Por exemplo, Isso. a gente tem muito isso oferecido na Argentina, no Paraguai, você poder fazer diretamente o doutorado, mas quando você vem exercer atividade no Brasil, muitas vezes há certos empecilhos no reconhecimento do curso, não é isso? O que é que a pessoa tem que entender? Quando você faz um curso fora do Brasil, ele, para ser reconhecido no Brasil, ele precisa preencher requisitos, tá? E aí, entre alguns requisitos, você tem carga horária, e você tem que levar em consideração o seguinte, que você pede o reconhecimento em um curso brasileiro que seja equivalente ao que você fez lá fora. Então, pedir reconhecimento é pedir que os professores do curso que você apresentou o seu trabalho, que fez lá fora, olhem o seu trabalho, olhem a exigência que foi feito o seu trabalho e digam que aquilo que você fez lá fora equivale ao que foi feito no Brasil. Então, o que é super comum? As pessoas fazem um curso lá fora, mas não tem... O professor que deu aula a elas não tem doutorado. Só tem mestrado. As pessoas fizeram um curso lá fora e elas pagaram 3 disciplinas e cada disciplina tinha 10 horas. Aqui, cada disciplina tem que ter 80 horas. Ou 60 horas, 40 horas, depende do programa, tá certo? Alguns programas aqui exigem que você tenha um aproveitamento, uma quantidade mínima de 5 disciplinas ou 6 disciplinas. E lá as disciplinas são facultativas, você paga se quiser. Então, o que é que acaba acontecendo? A pessoa viaja por conta própria, faz o curso, é aprovado nos critérios daquele país, nos critérios daquela faculdade, mas ele acha que os critérios são universais. Ele acha que se conseguir um doutorado na Argentina, um doutorado na Austrália, tá, que ele também vai ser considerado doutor no Brasil. E muita gente se frustra, porque o que é que acontece? Volta com um documento escrito doutor, submete a uma faculdade brasileira e recebe o reconhecimento de especialista. Ou recebe o reconhecimento de mestre. Ou o que é muito comum, Patrícia, ele faz um curso numa área livre lá fora que não é estritamente de direito. Aí ele volta para o Brasil, pede o reconhecimento do curso de direito e é negado. E a universidade diz assim, olha, a carga horária, o conteúdo programático está mais próximo de um curso de relações internacionais do que de um curso de direito. Então ele pode até conseguir o reconhecimento, mas ele pode conseguir o reconhecimento em outra área. Hoje você tem mais brasileiros fazendo doutorado fora do país do que doutores formados no Brasil. Tá? Isso é ruim, isso é bom? Eu acho que a gente não tem que analisar se é ruim ou se é bom, a gente tem que analisar a formação dessas pessoas, tá certo? Se elas tiverem a oportunidade de ir para outro lugar e podem agregar conhecimento a gente aqui, eu não vejo problema nenhum. Agora, o que não faz sentido é eu exigir letra A, B, C e D para o brasileiro que está no Brasil fazendo doutorado, alguém vai lá para fora, tem exigência A e B só, e a pessoa quer que, com aquelas exigências mínimas, a gente aplique no Brasil ou reconheça aquele documento. A questão aqui é você manter uma isonomia na exigência, você manter uma isonomia na carga horária, você manter uma isonomia nos requisitos. É isso que você analisa quando você pede o reconhecimento. Bom, só mais uma pergunta que fizeram aqui, o Tarcísio perguntou... Meu amigo Tarcísio, tá? Um dos grandes especialistas em ensino jurídico no Brasil. Tá? Tarcísio, eu acho que a gente já deu um passo com uma diretiva para unificar o procedimento. Mas eu acho muito necessário que a gente tenha a unificação da revalidação, porque o que acaba acontecendo é que cada programa tem requisitos próprios, cada banca tem um nível de exigência. Então, o que acaba acontecendo? Se eu quero criar um programa novo de mestrado, eu quero criar um programa novo de doutorado, se eu tenho que submeter o meu projeto para um órgão único e ele compete fiscalizar, e aí ele compete autorizar ou não funcionamento, por que a gente não centralizar esse tipo de atividade de reconhecimento, tá? Com uma grande vantagem, a gente também teria uma fila única e deixaria esse processo mais transparente. Porque o que acaba acontecendo é que as pessoas ficam procurando as faculdades que atuam mais rápido, as faculdades que respondem com menos requisito ou que cobram menos na taxa de revalidação para poder apresentar os seus trabalhos. Eu acho que a gente precisa repensar um pouquinho isso. Por mais difícil que seja criar um sistema unificado, para mim seria o melhor caminho.
Bom, eu acho que a gente tem várias dúvidas, mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho importante. Hoje, cada vez mais, a gente tem uma oferta muito maior de mestrados e doutorados e existe, às vezes, uma apresentação diferente nesses cursos. Alguns se apresentam como mestrados acadêmicos e outros mestrados profissionais. E aí eu queria saber do senhor qual a diferença, se existe uma diferença propriamente dita, de conteúdo, de validade, e qual a finalidade, ou se haveria uma finalidade diferente para cada um deles. Bom, primeiro a gente tem que levar em consideração o seguinte, o grau é de mestre, tá certo? Então, essa foi uma das discussões, sobretudo, quando se abriu a porta de mestrado profissionalizante no direito. Certo? Então, a gente tem o graduado, a gente tem o mestre, a gente tem o doutor. E aí não importa se eu sou mestre para um mestrado acadêmico ou de um mestrado profissional. Tem diferença de requisitos? Tem. A titulação dos professores, o grau de aderência, a pesquisa que é exigido para os professores do mestrado acadêmico, não é exigido da mesma forma o mestrado profissionalizante. Principalmente porque se o mestrado é profissionalizante, a gente precisa de alguém que tem experiência na área. Lembra no início da nossa conversa de professores que são 100% professores e professores que também têm uma atividade prática profissional? Então, a ideia é que no mestrado profissionalizante você pegue pessoas que, além da graduação e da titulação, tenham também uma experiência naquela área. O mestrado profissionalizante acaba trabalhando nichos específicos que na graduação a gente não trabalha muito. Tecnologia, direito notarial, que é temas relativos à administração da justiça. Pelo menos são esses os mestrados profissionalizantes que estão mais em evidência no nosso país hoje. E tem uma situação curiosa. A gente tem visto agora recentes aprovações de projetos de mestrado profissionais 100% à distância. A gente não vê isso nos mestrados acadêmicos ainda. Pode ser que com a nossa familiaridade tecnológica depois da pandemia, a gente passe a ter essa possibilidade. Mas hoje é possível utilizar ferramentas eletrônicas, mas os cursos que a gente tem de mestrado ainda são cursos presenciais. No mundo profissionalizante, já se flexibilizou um pouquinho mais isso. Certo. O Lucilo aqui perguntou como deverei proceder quando tem uma tese da qual não existe fundamento teórico ou científico? Bom, primeiro é o seguinte, será que ele tem uma tese mesmo? Primeira pergunta. Tá? E segundo, você não precisa ter fundamento técnico. Você pode simplesmente trabalhar disruptivamente, ou seja, você está trabalhando um assunto que ninguém nunca trabalhou. E você vai trabalhar o que existe no sistema e que possa fundamentar o seu raciocínio, ou você vai criar algo do início, tá? O mundo acadêmico não discrimina nesse aspecto. O que eles buscam saber é se você consegue ter um discurso coerente e você consegue fundamentar o discurso do seu marco teórico. Um projeto de mestrado, um projeto de doutorado exige uma leitura prévia. A maioria dos bons programas exige que você faça uma leitura do estado da arte. Você pode não ter uma fundamentação específica para a ideia que você teve para desenvolver, mas você vai ter uma fundamentação para descrever como é que era a situação até chegar no ponto que você teve a sua ideia. E aí você está dizendo que não tem fundamentação, mas você tem. Você não tem fundamentação da sua ideia específica, mas você tem, por exemplo, como comparar como era a vida antes da sua ideia e como vai ficar a vida depois da ideia com base na doutrina que já foi escrita, com base nas decisões que já apareceram com isso. E aí você constrói a sua decisão. Só mais uma pergunta que eu achei interessante. Um aluno nosso perguntou se essa procura por cursos estrito sensu fora do Brasil não seriam motivados pela falta de oferta suficiente aqui no Brasil, ou investimento em ciências e tecnologias. Se você levar em consideração que o Ministério da Educação, esse ano, disse que as bolsas de iniciação científica iam ficar restritas para a área de exatas, tá? E que a área de humanas não teria o mesmo acesso que teve nos anos anteriores, você já começa a perceber que um sistema jurídico como o nosso, que a pesquisa basicamente está nas universidades públicas e não nas universidades privadas, depende muito de incentivo, depende muito de verbas de projetos específicos. Tá? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, as faculdades brasileiras poderiam ter um número maior de mestres e doutores se as exigências para você se tornar professor nessas faculdades fossem diferentes. Hoje, basicamente, o que acaba acontecendo é que você tem que escolher um regime de trabalho de 20 ou de 40 horas e muitas vezes bons professores acabam desistindo de trabalhar no universo das faculdades públicas, ficam no universo particular com uma turma só, porque a remuneração é muito baixa. Um professor de um programa um professor com doutorado,
com 10 anos de experiência numa faculdade particular, ele ganha um terço de um salário de um defensor, de um procurador da República. Então, a questão aqui é saber se é uma carreira se é uma carreira que é valorizada. Não é. Se é uma carreira que é bem remunerada. Não é. Tá? E aí, quando você vai para a Europa, você vai ver que em alguns programas o professor vai ganhar igual ou mais do que o magistrado. Imagine que se para a gente ganhar aqui no curso da Federal de Alagoas igual ao magistrado, eu teria que multiplicar o meu salário por 3,5 para poder chegar nisso. Tá? Então, acho que o grande obstáculo para a gente ter mais programas de pós-graduação no Brasil, estricto sensu, você ter mais pessoas interessadas, é justamente a desvalorização da carreira. E a gente tem que levar em consideração o seguinte, não adianta eu abrir 50 vagas no mestrado se eu não tenho professores para orientar esse pessoal todo, se eu não tenho professores para lecionar, tá? Se a faculdade não vai ter biblioteca para as pessoas poderem pesquisar. Então, o que está faltando numa palavra é investimento. Aí, quem não consegue uma vaga aqui, que acaba sendo super requisitado, acaba indo para outro país. E quando você chega no outro país, você se surpreende. Porque, normalmente, não tem prova de seleção. Normalmente, você apenas junta uma burocracia documental e se você foi um bom aluno aqui na graduação, as suas chances de entrar no programa, tendo condições de fazer o pagamento, é de 90%. Tá? Enquanto aqui, você acaba tendo uma concorrência porque a gente tem que levar em consideração uma coisa. A faculdade pública, gratuita e universal, lhe dá um curso de mestrado e doutorado aqui sem você gastar um centavo. Só que você não gasta um centavo num curso, mas você gasta para viajar, para assistir às aulas. Você gasta para comprar livros, porque a faculdade pública não tem os livros que você precisa. Você gasta para ir para eventos, porque tem uma exigência de publicação de trabalhos durante o curso e a faculdade não consegue oferecer passagem, não consegue oferecer cursos para vocês. Então, quem acaba se dedicando a mestrado e doutorado, ele tem vários desafios. Onde vai estudar, o que vai estudar, se ele vai pagar pelo curso e pagando pelo curso ele vai ter toda a infraestrutura oferecida pelo curso, ou se ele não vai pagar pelo curso, mas talvez ele gaste a mesma coisa ou mais para poder suprir as deficiências do curso. Então, não tem uma história única, não tem um caminho único, não tem uma fórmula para isso. Você tem que analisar as suas necessidades e as possibilidades de onde você está, onde é que você mora, do seu projeto de vida. Eu acho muito importante. Acho que não tem receita de bolo. Eu acho que a escolha por um mestrado acadêmico profissional, a escolha por um mestrado no Brasil ou no exterior, até no Brasil, em outra cidade, eu acho que depende muito de toda uma conjuntura pessoal e da própria característica do programa em que você quer se habilitar a participar, para ver essa coincidência até de disponibilidade mesmo, ou muitas vezes você tem um processo de ingresso mais difícil. Será que você está com disponibilidade de tempo e a dedicação necessária para aquilo, já que como você tem um programa com vagas limitadas, com alta concorrência, talvez muitas vezes a gente vê na realidade várias pessoas que acabam sendo aprovadas, mas não são chamadas porque o número de vagas não é suficiente para atender Perfeito. a demanda. Né? Perfeito. Então, às vezes, a gente tem que pesar uma série de situações, inclusive as situações pessoais, para poder definir qual é a melhor escolha dentro da sua realidade. Você falou uma coisa interessante, Patrícia. Na minha turma de mestrado, nós éramos 14, 6 tiveram filhos durante o mestrado. Só que o impacto de eu ter minha filha durante o mestrado é completamente diferente de uma das minhas amigas que ficou grávida durante o mestrado. Tá? Então, a gente está falando de formações de 2 anos a 5 anos, dependendo do grau que você quer estabelecer. Isso interfere no seu projeto de vida. Tem gente que casa durante esse período, tem gente que tem filhos durante esse período, tem gente que se divorcia durante esse período. E tem uma coisa interessante. Eu adoraria ter feito mestrado e doutorado sem trabalhar como advogado. Se eu tivesse condições, eu ia me dedicar 100% à pesquisa. Talvez eu tivesse feito uma pesquisa muito melhor do que a que eu fiz. E mais, talvez eu tivesse escrevido e produzido muito mais do que eu produzi. Mas o que acontece? Eu tinha que sobreviver, eu não podia fazer isso. Hoje, muita gente faz opção para estudar fora, porque pensa o seguinte, olha, eu vou fazer um esforço, vou viajar, mas durante aquele período de tempo eu vou estar dedicado integralmente àquele projeto. Eu vou ter uma biblioteca que vai ter condições para fazer isso. Eu vou ter os recursos necessários para poder me preparar. E depois eu vou compensar de outra forma, tá certo? Então, a gente tem que enfatizar isso.
o meu caminho, o seu caminho, o caminho dos colegas professores que estão aqui na sala, serve para você utilizar como referência, como comparativo, mas não é um caminho obrigatório. Você tem que saber como é que você vê a sua vida daqui a 4 ou 5 anos. E a pergunta é a seguinte: o que é que um curso stricto sensu vai agregar a você? Você tem pretensão de entrar para a docência ou você está fazendo isso apenas por uma questão de satisfação pessoal? Tá? Então, o que é que você pretende? Como é que você enxerga a sua vida depois que você adquirir esse grau? Porque às vezes eu estou na turma do mestrado da UFAL e vejo pessoas que saíram da graduação e pularam direto para o mestrado, e se você perguntar qual é o objetivo ali, é porque eu estava em casa e não sabia o que, é que eu ia fazer. O 13º período é muito complicado. O 11º período é muito complicado, professor. O 11º período é o período quando termina a graduação. Quando você já é bacharel e você não sabe o que vai fazer. E você está no sofá e você não tem para onde ir mais, porque você passou a sua vida toda saindo de casa para estudar. E agora que você terminou a graduação, você, em princípio, não tem mais o que estudar. Aqui é que está o problema. Tá? Então, a pessoa precisa entender que o nível de exigência do curso, a qualidade do curso, o tempo que você vai despender dele, depende do seu objetivo. O que é que você quer? Qual é que você pretende? Verdade. E eu preciso confessar que uma das grandes alegrias em fazer um doutorado fora é ter tido a oportunidade de passar 3 meses só estudando. Para a gente que tem uma carga horária de trabalho excessiva, você ter a oportunidade de viver uma vida apenas de estudante, ainda que seja extremamente pesado, extremamente corrido, é muito satisfatório você poder se dedicar de corpo e alma àquela pesquisa. Isso aí foi uma das grandes motivadores de eu buscar um doutorado no exterior. Na minha experiência pessoal, Patrícia, eu fiz um estágio pós-doutoral na Alemanha e com a satisfação de ter escolhido um lugar que você só pode entrar para pesquisar se você for aprovado. Então é um lugar super restrito. E chegando lá, eu olhava para meus coleguinhas em volta assim, eram 40 pesquisadores do mundo todo, e eu encontrava um japonês que estava há 6 anos estudando um determinado assunto. Eu encontrava uma suíça que teve licença da faculdade para passar 3 anos para escrever um artigo. E eu fico imaginando se eu tivesse essas mesmas oportunidades aqui no Brasil. Então, os brasileiros que vão para lá com dias contados, vão para lá com a necessidade absurda de juntar material que os demais não entendem, porque eles têm acesso às bibliotecas nos lugares onde eles estão, e a gente não tem uma biblioteca tão atualizada assim, e eles não entendem nada. Como é que você tem mais de uma profissão? Como é que você não pode ficar aqui pelo menos 1 ano? Você chega para um professor alemão, convida ele para um evento, ele diz assim: olha, infelizmente esse semestre eu já aceitei 2 conferências, eu não tenho mais condições de fazer nada nesse semestre. Quem sabe no ano que vem. Tá? Enquanto a gente aqui acaba levando em consideração muito mais o produtivismo do que a qualidade do que você está pesquisando. O europeu, o americano já percebeu que não adianta pegar atalho, que você precisa ter uma pesquisa coerente com começo, meio e fim. Talvez a gente um dia valorize isso, mas sabe qual é o senso comum aqui? Isso é um preguiçoso. Isso aí, ó, passa o dia todinho sem fazer nada, dá uma aulinha por semana e ainda está dizendo que precisa de um aumento. Então, a gente tem que acabar com esse estereótipo. A gente tem que entender que a gente não está mais num mundo 1.0, onde a força de trabalho era o braçal, um mundo 2.0, onde as máquinas decidiam. Hoje o conhecimento é que vai ditar os próximos passos da gente. E investimento em conhecimento demanda tempo, demanda dedicação. E muitas vezes é um trabalho solitário, um trabalho chato. Você tem que ter muito foco no que você está fazendo. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho interessante, porque algumas pessoas elas são formadas numa determinada área e quando buscam um mestrado ou doutorado fazem uma área distinta. Por exemplo, eu sou graduada em Direito e faço um mestrado em Relações Exteriores. Ou sou graduada em Direito ou em outra área e faço um mestrado em Direito. Isso tem alguma repercussão? Isso é positivo, é negativo? Quais seriam esses pontos a serem pesados na hora da escolha por uma especialização estricto sensu em uma área distinta da área de graduação? Eu acho o seguinte: conhecimento nunca é demais, dá certo? E quanto mais você agregar, maior foco você acaba tendo em relação às coisas, ou maior amplitude de perspectiva. Agora, sendo pragmático e objetivo, se você quer ser contratado por uma instituição para ser docente da instituição,
o MEC vai avaliar a aderência do seu currículo para aquela atividade, tá? Se você tem... e o que é que acontece? A graduação é o principal aspecto de aderência. É mais fácil você ter um bacharel em Direito que fez mestrado em Educação, sendo aprovado para trabalhar no curso, do que um jornalista que fez especialização em Direito. Tá? Então, a minha sugestão é que se você é da carreira jurídica e você quer ampliar os horizontes, quer trabalhar na sociologia, quer trabalhar nas relações internacionais, quer trabalhar na ciência da computação, ou é raro, mas a gente tem alguns casos, quer ir para a área da saúde, tá? Não tem problema nenhum, porque desde que você tenha um dos graus, ou a graduação ou o mestrado, no direito, você não teria dificuldade de atuação aqui. Mas talvez ele tenha dificuldade de interlocução, porque nós somos uma categoria que discrimina as outras. A gente acha que sabe tudo, a gente acha que resolve todos os problemas com livros de direito, que a Constituição tem a resposta para todos os problemas da vida, tá? E não funciona desse jeito. No campo do direito civil, vários avanços de engenharia genética dependem estritamente do conhecimento que não é jurídico. No campo da lei de proteção de dados, do marco civil da internet e da tecnologia, eu preciso de um cientista da computação, eu preciso de uma pessoa que um design gráfico para poder entender a arquitetura das coisas, eu preciso de um programador, e a Faculdade de Direito não formou a gente para isso, tá? E para isso a gente tem a especialização lato sensu. A ideia é você ampliar o conhecimento, e não você ficar cada vez no conhecimento mais específico. E a gente está vivendo, infelizmente, uma fase que eu acho muito ruim, que é uma fase de especialização excessiva. Então você liga para um advogado tributarista, diz qual é o problema e o cara diz que não pode lhe ajudar não, porque ele é especialista em tributos federais, o seu problema é de um tributo estadual. Aí você liga para um advogado de família, diz que tem um problema de adoção e ele diz que ele entende desse divórcio. E de divórcio consensual extrajudicial, mas ele não entende nada de adoção. Acho que não tem nada contra você se especializar num assunto, mas a gente vive numa cidade, eu estou falando para o pessoal aqui da sua faculdade, estou falando para o pessoal que está ouvindo a gente no estado, que nesse grau de especialização você não sobrevive. A gente vai precisar ter um conhecimento geral que permita a gente atuar em mais de uma frente, tá? E com o passar do tempo na carreira é que você vai se especializando. Eu acho um erro quem no início da carreira já tenta pegar um único nicho específico, porque talvez crie uma expectativa que vai ser frustrada muito rapidamente. É necessário que você saiba que tem um projeto a curto, a médio e a longo prazo. A longo prazo você quer se especializar em apenas imposto de renda, apenas em imposto de exportação, beleza. Mas até você conseguir fazer isso, como é que você paga as suas contas? Como é que você se sustenta? O que mais você pode fazer que vai te manter um mínimo para poder você chegar no seu sonho? Eu acho que a gente não chega no lugar já sentando na janela, nem pede um escritório de canto, de parede com vista. Você tem que ralar um pouquinho antes de chegar nisso. Olha os magistrados, eles passam no concurso e começam no interior, numa vara de competência geral, única. Eles fazem o crime, eles fazem o tributário, eles fazem o civil, e só quando eles vão galgando na carreira deles, eles começam a se especializar. O defensor público, idem, o procurador, idem, e assim como os advogados. A gente tem que começar levando em consideração essa peculiaridade da carreira. Bom, eu queria só de maneira bem simplificada, porque a gente demandaria um tempo demais, mas que o senhor explicasse um pouquinho como é o processo seletivo de um mestrado numa universidade federal, porque às vezes o processo seletivo é um pouco diferente das particulares, mas numa federal, basicamente, em que consiste esse processo seletivo? Como é que eu posso ingressar no mestrado? O processo seletivo começa no seu primeiro dia de aula, sem você perceber isso. Porque uma das fases de qualquer seleção de mestrado em universidade pública é analisar o seu currículo. E aí você vai dizer assim, mas eu estava na graduação. Pois é, mas você fez para a iniciação científica, você foi monitor, você foi bolsista, você participou de projeto de extensão, você apresentou algum trabalho durante a sua vida acadêmica. Cada coisinha dessa que você fez vai pontuar e vai distanciar você dos outros candidatos, tá? Então, se você está no quarto, quinto, sexto período e pretende fazer o mestrado, você pode começar a se preparar agora, tá? Segundo, é praxe em todas as universidades federais que você faça a primeira prova, é uma prova de conhecimento, tá? E o conhecimento é que você acumulou na graduação. E aí, o que é que acontece? Você tem que ficar atento com o edital. O edital tem as regras do jogo. Cada programa tem uma área de concentração. Cada professor tem uma área de interesse. Cada programa estabelece uma bibliografia básica. E se você vai se formar
você pode começar a preparar para o mestrado, pessoal, lendo a bibliografia. Você não precisa terminar a graduação para você ler a bibliografia. Mas, basicamente, você vai pegar o edital vai ter uma bibliografia mínima, você precisa dominar aquela bibliografia, você vai submeter uma prova escrita, tem uma nota mínima de corte, se você sobreviver à prova escrita com a nota mínima de corte, você vai para uma prova de defesa do projeto. E muitas vezes, Patrícia, dá pena de você ver um candidato que tem o conhecimento básico para o mestrado, mas acontece que ele apresenta um projeto e ele esqueceu de perceber se naquele programa que está submetendo tem algum professor que tem interesse e disponibilidade para orientá-lo. Porque muitas vezes a oportunidade para você fazer a prova não coincide com a disponibilidade do professor para lhe orientar naquele momento. Como são poucos professores, a gente tem uma quantidade limitada de orientantes que a gente pode receber. Então isso a gente tem que levar em conta, tá? Outro detalhe que eu acho importante chamar a atenção para o pessoal. O projeto tem requisitos. Requisitos formais de ABNT e requisitos no edital. Muita gente acaba perdendo na seleção porque esquece de um requisito obrigatório do projeto. Tá? Terceiro problema. Quanto mais específico e objetivo o projeto, melhor. As pessoas fazem projeto de mestrado querendo salvar o mundo, querendo resolver todos os problemas da face da Terra em 3 linhas nos objetivos. E aí fica muito pretencioso, tá? E aí o que acaba acontecendo? Você que tem um pouquinho mais de experiência a ler para aquilo, diz assim, isso é inexequível. A pessoa não vai conseguir cumprir isso, tá? Quanto mais claro, quanto mais factível for o seu projeto, mais chance você tem de ganhar, tá? Ganhar o quê? Uma chance, uma oportunidade na seleção. Faz a prova escrita, faz a defesa do projeto. E aí os programas, até aqui é mais ou menos igual. Depois os programas se separam, cada um tem um critério. Alguns programas têm uma entrevista. Outros programas eliminam a entrevista, mas exigem em idioma a mais, tá? Por conta da necessidade e hoje exigência da CAPES de que 30% da bibliografia que a gente trabalha nos programas deve ser estrangeira para poder você garantir internacionalização, tá? E aí, pessoal, você também se prepara para o mestrado fazendo um idioma enquanto você está na graduação. Ah, mas não é aquela aula de cultura que você faz de escolinha que você vai uma vez na semana, 2. Porque você vai precisar de uma leitura específica, de uma leitura instrumental. Se você abrir um jornal ou assistir um programa de TV, as palavras que se usam, os adjetivos que se usam, não são iguais de você abrir o seu livro de direito. Então, quando você vai estudar inglês, francês, espanhol, italiano, você tem que levar em consideração que você vai fazer uma prova de inglês jurídico. Você vai fazer uma prova de italiano instrumental para o jurídico. E eu vejo pessoas dizendo assim, mas eu tenho 2 anos na minha cultura francesa, na minha cultura inglesa, e eu vou tirar de letra na prova. E quando você vai ver, a pessoa só tem um conhecimento coloquial para bater uma conversa num restaurante, num bar, mas não para compreender o conteúdo técnico da matéria. Então, exige uma formação específica de idiomas. Alguns programas, para simplificar isso, têm feito o seguinte. As grandes universidades internacionais, elas têm certificados. E se você conseguir uma nota naquele certificado, automaticamente se entende que você tem um nível de francês, de inglês, de espanhol necessário para você cursar o programa. A Universidade Federal de Alagoas, por exemplo, faz uma prova de proficiência. Se você atingir a prova de proficiência, você está autorizado a fazer o curso. E aí, pessoal, a partir daí vem o próximo desafio. Você tem 2 anos. E se você passar uma semana sem olhar o trabalho, 2 semanas sem escrever nada para ele, 1 mês sem ler nada para o seu trabalho, não vai tocar um alarme, ninguém vai gritar com você, tá? Porque aí é você e a sua disciplina para seguir o cronograma, que não é uma peça de ficção, como muita gente acha, que coloca um cronograma no projeto, tá? Apenas para cumprir tabela e que aquilo ali não vai ser exigido de você. O discurso que eu mais vejo dos meus orientandos é assim, eu não tenho tempo. Eu disse, mas você disse que tinha quando você fez a seleção. E você jurou para a gente na banca que você ia se dedicar a isso. Mas veja bem, é porque se você tinha aqui 1 mês para você ler isso. O que é que você fez nesse mês? Você está mentindo agora ou está mentindo quando fez o projeto? Ou aconteceu alguma coisa excepcional que não estava previsto e você esqueceu de dizer ao seu orientador? Mas o meu orientador não me procurou. Ele não vai lhe procurar. Ele está à sua disposição. Quando você precisar, ele vai estar disponível para conversar com você. Mas ele não vai lhe exigir nada, porque você está numa fase da sua vida que é autorresponsabilidade. Você tem que saber cumprir o cronograma, porque ele já foi aprovado quando você fez a seleção. Então você está vinculado àquilo. Se aconteceu algo extraordinário na sua vida, e isso acontece com muita frequência,
a gente refaz o cronograma, a gente refaz os objetivos. Mas a gente precisa entender que você é responsável pelo sucesso do seu caminho e mais ninguém. Não adianta colocar a culpa na esposa, no filho, na mulher, no patrão. Tá? Ali é você e seus objetivos. Eu até houve um comentário anterior e até o Rodolfo até ratificou esse comentário dizendo que tempo não se tem, tempo se faz. E ele tinha falado anteriormente que o mestrado, o doutorado exige renúncias e são muitas renúncias. Não é só você ter disposição e querer estudar. Realmente a exigência do seu estudo, da dedicação para você fazer uma pesquisa minimamente com qualidade, exigem renúncias que isso muitas vezes afeta a sua vida particular, de quem está perto, profissional. Isso. Perfeito. Tá? Leve em consideração o seguinte, faz mestrado a família toda, faz doutorado a família toda, inclusive seus filhos. Tá certo? E esse é o desafio. Tem muita gente que não entende, tem muita gente que se divorcia. Mas veja só, se você faz um cronograma dizendo assim, eu tenho um mês para fazer isso, eu vou tirar essa semana para viajar com meus filhos. Eu vou tirar 2 dias na semana para sair com minha esposa. Mas se você seguir o cronograma, porque o grande problema é que as pessoas fazem o cronograma e não seguem, ignoram, tá? E vão improvisando as coisas. Eu sempre digo aos meus alunos, eu não quero que você passe o final de semana escrevendo, eu não quero que você passe no vire a madrugada. Se você fez isso, é que você não foi competente para organizar o seu tempo. Você precisa organizar o seu tempo, e tempo é prioridade. Se você conseguir organizar e você priorizar, você vai diminuir 80% dos problemas. Mas, disciplina. Eu tenho um colega querido, o Fred Dier, que costuma dizer aos orientandos dele o seguinte, olha, o único lugar que sucesso vem na frente de trabalho é no dicionário. Tá? Então você tem que levar em consideração que você precisa primeiro se esforçar, para depois você colher os louros. As pessoas querem automaticamente já terem acesso, ao sucesso máximo. Vê como é hoje em dia, Patrícia, que se oferece vagas para concurso. Venha estudar comigo para você passar a vida na Europa, passar a vida nas ilhas gregas. Você vai sofrer agora, mas você nunca mais vai trabalhar na vida. Quem foi que disse? Você rala para entrar no concurso, depois você passa no concurso e vai trabalhar mais ainda. Tá certo? Então as pessoas vendem um sonho, vendem uma ilusão para os outros, tá? Que parece que é irresponsabilidade. Olha, você estuda agora, você rala, você passa numa carreira jurídica e o resto da sua vida vai ser mansa. Você não vai fazer mais nada, você vai ficar despreocupado, você vai realizar todos os seus sonhos. Pelo amor de Deus. Tá? Então a pessoa tem que ter um pouco mais de responsabilidade em como é que você constrói as ideias. Se você idealiza um mundo, esse mundo não existe. Esse mundo é o mundo das redes sociais. A gente tem que estar atento a isso. Bom, infelizmente, o nosso tempo está acabando, estamos nos últimos 3 minutos. Eu ainda tinha outras perguntas, qualquer coisa, depois a gente marca um novo encontro, professor Marcos, porque eu acho que esse assunto gerou muita interação aqui, houve muitas perguntas, eu não consegui fazer todas. E eu acho que é esclarecedor, porque muitas vezes a gente não tem dimensão, os alunos não têm a dimensão do que se exige. Eu estava conversando com uma aluna minha que terminou a graduação e ela queria fazer o mestrado, eu fui explicar a ela que primeiro ela tem que pesquisar o mestrado para saber se dentro daquele mestrado tinha a temática que ela tinha interesse, depois olhar o currículo dos professores, e aí ver a bibliografia. E ela, professora, eu não sabia, não imaginava que era desse jeito, que era tão complexo dessa forma. Eu disse, a gente precisa entender um pouco mais como é que funciona essa dinâmica. E aí eu acho que a gente precisa fazer outra live só para falar sobre pesquisa científica, da importância da pesquisa, como fazer uma pesquisa, pelo menos o mínimo básico necessário para a gente desenvolver um bom trabalho, um trabalho científico de qualidade. A gente pode pensar nisso, fica tranquilo, a gente pode marcar à tua disposição. Eu fico pensando que você falou de quem chega para mim e diz assim, professor, me dá um tempo para eu pesquisar. Eu disse, vamos ali fora que eu vou escolher um namorado para você. Aí a pessoa para e olha para mim e regala os olhos. Isso é a mesma coisa. Você vai ficar os próximos 3 anos da sua vida, 4 anos da sua vida, se dedicando a isso todo dia, igual a doido com ideia fixa. E você quer que eu escolha isso por você? Você quer abrir mão do que é essencial, do que vai definir os seus próximos 4 anos de vida? Não dá para poder pensar desse jeito. Eu fico à sua disposição, vou agradecer aqui ao pessoal que ficou aqui com a gente, que ficou comentando, tá? Foi muito bom ter essa interação com vocês e sempre que a gente puder organizar as agendas, Patrícia, estou à sua disposição, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, professor Marcos, mais uma vez. Eu achei que foi super esclarecedora, muito interessante. E agradeço a todo mundo que esteve presente com a gente. Semana que vem
nós temos mais encontros com outros profissionais para dar continuidade a esse projeto das visitas remotas orientadas. Um beijo para todo mundo e muito obrigada. Até mais, professor. Até mais, Patrícia. Tchau, Tchau. tchau.